Vamos mudar de assunto? A gente segue agora falando agora sobre... Vamos para o Congresso, é isso, produção? Me contem. A gente segue falando sobre Flávio Bolsonaro, isso porque para tentar conter a crise causada após as revelações do jornal The Intercept, a relação entre Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o pré-candidato à presidência deve se reunir amanhã com os integrantes do PL para discutir alternativas a esse cenário. Hoje, o senador está em Brasília, mas sem compromisso público. Marília Ribeiro é quem acompanha o assunto. Marília, muito boa tarde. Marília que está, olha, na rua, um dia belíssimo em Brasília. Conta pra gente, Marília, expectativas dessa reunião. Como é que a gente tem, o que a gente tem de novidade? Muito bom dia. Boa tarde já. Oi, Neila, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Contexto nesse comecinho de semana. Neila, nós estamos aqui na frente do condomínio onde mora o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. De acordo com a sua assessoria, nesta segunda-feira, o senador ele cumpre agendas, no entanto, eles não confirmam se ele está na sua casa, aqui, ou então no QG, onde foi feito para a candidatura, a pré-candidatura do senador à presidência da República, mas nós seguimos acompanhando. Vamos lá falar então de terça-feira, né? Amanhã. Está marcada aí para as 11 horas da manhã, então, a reunião do Partido Liberal com o senador Flávio Bolsonaro. Ela está marcada para acontecer às 11 horas da manhã, portas fechadas, lá na Câmara dos Deputados. Devem reunir aí, então, parlamentares que fazem parte do Partido Liberal. Entre eles, o líder Sóstenes Cavalcante, que confirmou, então, que essa reunião acontece amanhã. E o que eles devem discutir, Neila? Eles devem discutir aí a crise envolvendo o nome do senador Flávio Bolsonaro, que na última quarta-feira tivemos aí revelações feitas pelo Intercept, onde mostraram aí mensagens, troca de mensagens entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com o senador Flávio Bolsonaro. Também tivemos aí o áudio de Flávio Bolsonaro, onde ele cobra Daniel Vorcaro pelo pagamento de recursos voltados ao filme que deve retratar a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem, foram repassados aí o valor de 61 milhões de reais para a produção do filme. Agora, a Polícia Federal apura se, de fato, todo esse valor que foi enviado de Vorcaro para Flávio Bolsonaro foi utilizado na produção do filme ou se foi utilizado para poder custear a vida do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele, que está nos Estados Unidos desde o ano passado, acabou perdendo seu mandato no final de 2025 e agora segue lá nos Estados Unidos. Sobre Flávio Bolsonaro, então, ele deve dar respostas aos parlamentares que fazem parte da sigla sobre o seu envolvimento com Daniel Vorcaro. Na semana passada, quando foi, então, tudo isso revelado, o senador fez uma reunião de emergência no QG que fica aqui em Brasília, tentando, de alguma forma, detalhar e reparar todos os danos que essa reportagem acabou fazendo perante a sua figura como pré-candidato à presidência da República. E nesta terça-feira, ele deve dar mais detalhes sobre a relação que ele tinha ou tem com o Daniel Vorcaro e também quais serão os próximos passos em relação à sua pré-candidatura à presidência da República. Importante destacar que, segundo interlocutores ali próximos de Flávio Bolsonaro, ele recebeu novamente a bênção de Jair Bolsonaro, que permanece e que Flávio permanece como pré-candidato à presidência da República. Nós continuamos aqui na frente da casa do senador, que está com um movimento bastante tranquilo. Ele, até o momento, ele não apareceu por aqui, como eu disse, de acordo com a assessoria de imprensa, ele está em Brasília, mas eles não confirmam se ele está na sua casa ou se ele segue no QG, que também fica aqui no Distrito Federal. Neila. Muito bem, Marília Ribeiro, muito obrigada pelas informações e já voltamos do intervalo para quem está nos assistindo nos canais LG Channels, na Fast TV e voltamos aqui também com quem está nos assistindo no YouTube e seguimos com esse debate sobre a questão do filme de Jair Bolsonaro. Marília Ribeiro, que estava na porta da residência do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, ainda há essa discussão, aliás, ainda há várias discussões que precisam ser entendidas e que precisam ser explicadas
tanto pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro, quanto pelo ex-deputado e irmão dele, Eduardo Bolsonaro, sobre o contrato do filme e também sobre o financiamento. Primeiro, Felipe, o Flávio Bolsonaro disse que era um contrato privado, ou seja, privado-privado. E aí a gente discorda um pouco, né, Felipe? Até porque o dinheiro do Banco Master não era um dinheiro privado, né? Era um dinheiro que vinha de muitos lugares públicos, inclusive de previdência de bancos públicos, da Mapaprev, do Rio Prev, inclusive previdência também aqui do BRB de Brasília. Então, esse assunto aí a gente já sabe que não é apenas dinheiro privado. Primeiro, o Flávio Bolsonaro disse que era um contrato que envolvia o advogado do Eduardo Bolsonaro. Depois a gente entendeu que Eduardo Bolsonaro agia como um diretor executivo também do filme. E aí agora há uma investigação para saber se parte desse dinheiro que foi investido, mais de 60 milhões de reais, também não foi investido para custear a vida e a estadia lá do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele diz que não. Depois ele volta atrás, tem até uma matéria, eu estou com o tablet aqui, tem uma matéria do portal metrópolis.com em que o Eduardo Bolsonaro muda de versão e admite que aplicou 350 mil reais no filme. Ele muda a versão sobre a participação no filme Dark Horse. Ele admite ter assinado um contrato com poderes de gestão financeira sobre a obra e também afirmou ter investido 350 mil reais no longa. O valor, segundo Eduardo, seria proveniente da receita obtida com a venda de um curso e que posteriormente recebeu de volta essa quantia. Eduardo afirmou que o aporte foi feito para garantir um contrato com o diretor de Hollywood para que este pudesse elaborar o roteiro e iniciar o projeto. Eduardo, no entanto, não esclareceu como e quem pagou a restituição dos valores inicialmente destinados ao projeto. Ele disse o seguinte: próximo ao final do contrato e diante da possibilidade de perder o diretor, surgiu a oportunidade de atrair um grande investidor que posteriormente se consolidou em um grupo de investidores. Essa nova declaração do Eduardo aconteceu menos de 24 horas depois de o próprio político afirmar que não exerceu qualquer posição de gestão no filme. Bom, então aí teve essa mudança na narrativa do Eduardo Bolsonaro. Então, segundo havia revelado o Intercept, Flávio Bolsonaro pediu 134 milhões para o Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro investiu 60 milhões. Então, o Banco Master fez esse investimento. Por meio dessa entre-investimento, que é a empresa, Vorcaro repassou o valor de 61 milhões para o fundo sediado no Texas, nos Estados Unidos, e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro. E aí, Felipe, que o negócio é tão complicado que é complicado até para explicar. Então, o Banco Master enviou 60 milhões de reais para Entre é o nome desse fundo, que era um fundo gerido por aliados de Eduardo Bolsonaro, que disse que não tinha nenhuma ingerência sobre o filme Dark Horse. Ele voltou atrás, disse que tinha ingerência e tanto tinha que foi ele quem bancou ali o roteiro do filme e o valor inicial do diretor do filme. Então é um vai e vem que a gente não sabe muito bem qual é a verdade, se é uma meia-verdade, e talvez isso que o Flávio Bolsonaro vai fazer agora, que é se retrair, parar de dar entrevista e resolver o meio de campo, resolver qual é a narrativa de fato, seja realmente o melhor caminho para que dê uma explicação concreta, Felipe. Neila, é tão difícil, né, essa situação, porque as versões mudam toda hora, a todo momento, né? No primeiro momento, o Flávio Bolsonaro falou que não tinha nada a ver, que não existia isso, depois assumiu que teve algo a ver, depois falou que a questão se relacionava com o dinheiro do Banco Master para o filme, aí depois se viu que o dinheiro foi para o advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro mudou a versão algumas vezes também, ou seja, a questão é tão obscura que eu só falo o seguinte, Neila, a política não admite incoerência, e infelizmente, nesse caso específico, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro estão sendo incoerentes, daí porque Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro estão se retraindo para repensar estrategicamente a campanha, porque pegou muito mal para os seus aliados e para os seus partidários do PL, Neila. A gente está ao vivo com o nosso repórter de São Paulo.